Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, o nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. A gente vai falar sobre a semana do dia 18 ao dia 24 de maio. Aqui a gente sempre começa a semana no domingo, para que a gente possa se programar, se planejar, entender o que está acontecendo lá no céu e como que isso pode refletir situações que a gente vai passar aqui na Terra. Lembrando que a astrologia é uma linguagem simbólica que traz aí para a gente essa conexão com a natureza, entendendo que os astros podem revelar para nós e que pode reverberar aqui dentro da gente. Vocês devem estar acompanhando tudo que tem acontecido ultimamente na mídia. A gente está vivendo uma alunação taurina, é uma alunação que eu tenho a sensação de ser uma alunação bastante difícil. Por quê? Porque ela mexe com a nossa sobrevivência, ela mexe com a nossa autoestima. Touro é um signo de concretude material, que vai impactar as nossas relações, a nossa alimentação, o nosso dinheiro, o nosso sustento, o nosso trabalho, a nossa produtividade. Então, são temas que são muito sensíveis para nós, porque a gente é extremamente conectado com a matéria. Então, quando mexe no bolso, quando mexe nas nossas questões materiais, a gente é revelado para nós, muitas vezes, uma realidade muito dura, muito difícil de lidar. E a alunação taurina, muitas vezes, se a gente está vivendo um momento delicado nessas esferas, nessas searas, durante esse processo de lunação, pode se intensificar. Então, esteja observador, esteja presente e saiba que talvez o desconforto ele venha para te mostrar situações em que você ainda está apegado, situações que você já poderia experimentar de uma forma diferente, mas que você, por algum motivo, ainda está agarrado nesse estado que você está nesse momento. E eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, sou terapeuta. Te convido para me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no thaisrosa.astro, Thaís com TH. Se você gostar desse tema, se você achar esse vídeo interessante, também peço que você compartilhe, que você comente, que você coloque o curtir, porque isso mostra tanto para o YouTube quanto para o Spotify, de que esse conteúdo ele é interessante, relevante e entrega para mais pessoas. E eu também sei se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês, se ele faz alguma diferença na vida de vocês, porque essa é a proposta, de que a gente possa trazer uma astrologia que seja prática, aplicável, mas sem perder a grandiosidade que é a astrologia, a profundidade que esses temas refletem sobre a nossa vida, né? Então, no domingo, dia 18, a gente tem Mercúrio, que está em Touro já, então trazendo aí para a gente uma comunicação mais assertiva, um pensamento mais pragmático, mais real, mais concreto, mais cético também, um pouco mais, uma fala talvez um pouco mais direta, um pouco mais reta, né? Aquele papo reto, fazendo uma quadratura com Marte, que está em Leão. Marte em Leão, ele está muito, muito confortável, porque Marte, ele é esse nosso guerreiro interno. E quando a gente luta por causas que estão conectadas ao nosso coração, por causas que têm a ver com a nossa essência, a gente se sente forte, é como se a gente ganhasse uma robustez para ir em busca daquilo que a gente tanto quer. As quadraturas, elas são aspectos tensos. Então, observa se a maneira como você está interagindo com o seu meio, ela tem a ver com essa busca que você tem do coração, né? Porque às vezes a gente está preso em tramas mentais, em ambientes até mesmo físicos, que nos mantém muito, numa frequência muito baixa. E esse desconforto, ele vem trazendo uma sensação de que, cara, a gente não vai conseguir aguentar muito tempo. Essa situação está ficando insustentável. E a gente precisa começar a construir uma base para poder fazer a mudança. Porque, gente, quando Touro está em área, né? Assim, Mercúrio em Touro, vai trazer para a gente um pouco de calma, um pouco de paciência, não é tanto uma pressa como a gente vê em Áries. Então, é muito mais uma coisa mais pensada, mais estruturada,
mas que também pede uma certa urgência, sabe? Porque esse Marte em touro, esse Marte em leão pressionando, trazendo aí pra gente um desconforto, falando assim, cara, isso aqui não estou conseguindo mais sustentar, eu estou adoecendo. Muitas vezes a gente está adoecendo por conta dessa situação que a gente se encontra e a gente não consegue perceber que a gente precisa fazer uma mudança. E essa mudança começa aqui, ó, na sua cabeça, no seu pensamento, na sua forma de conectar as coisas, interpretar as coisas, na sua percepção. Qual é o ponto de vista que você precisa construir para poder ir em direção aos seus sonhos? Para poder ser cada vez mais autêntico, mais verdadeiro, mais genuíno. Pega isso, gente. A sua cabeça, a sua mente precisa agir a seu favor. Ela é um instrumento da tua consciência. A maioria das pessoas vive os pensamentos dominam a pessoa, não a consciência domina o pensamento. Porque os pensamentos vão acontecendo loucamente e a pessoa nem se percebe. Ela vai ver, ela já está imersa em um monte de pensamento ruim que, nossa, vai trazendo uma angústia, uma sensação de tristeza, aí ela vai, come, aí ela vai na academia, ela vai lá e gasta tudo que ela tem. Então, assim, cuidado, esteja observador. Você tem consciência e você pode, a partir da observação dos seus pensamentos, começar a focar naquilo que você quer. Qual é o pensamento que você vai alimentar? Todos nós temos o lobo branco e o lobo negro dentro da nossa cabeça. O que é isso? Vocês já ouviram falar? Tem uma parábola que fala, né, que tem o lobo branco, que é da paz, do amor, da clareza, da consciência, e o lobo negro, que vai falar sobre as nossas sombras, os nossos medos, os nossos receios, a nossa sensação de fraqueza, a corrupção que às vezes a gente tem, né, das nossas vontades, dos nossos desejos do coração, para poder caber dentro da sociedade. Os dois vivem dentro de nós. Qual é o que tu vai alimentar? Então, é muito nesse sentido. A gente, no sábado, um dia antes, a gente tem o Sol fazendo uma conjunção com Urano em Touro. Então, trazendo aí para a gente, muitas vezes, muitas informações, um aceleramento das informações, dos dados, dos processos. E isso vai gerando uma ansiedade. Hoje ainda estava conversando com algumas amigas e falando o quanto as pessoas estão cansadas. Parece que é fim do ano e nós não chegamos nem na metade, não é mesmo? Mas eu sempre digo para vocês, a vida não vai ficar mais fácil porque você precisa que ela fique mais fácil. É você que fica mais forte. É você que freia. É você que põe limite no tempo que você fica nas redes sociais, naquilo que você se nutre de informação, de emoção, de pensamento. Pegue isso para ti e foca naquilo que é importante para você nesse momento. Alimenta isso, cuida de você, se ama, fala coisas boas sobre você, lapida suas capacidades, vai estudar, vai aprender, vai ouvir o que os outros têm para falar, vai exercitar a compaixão, a empatia, a justiça, a lealdade. Você vai aprimorando esse teu ambiente e aí a vida vai ficando melhor. Porque você aprendeu a fluir pelos lugares de uma forma mais tranquila, mais serena, mais sábia, mais centrada em si mesmo, certo? Na segunda-feira, gente, a gente tem a Lua já em Aquário, tá? A Lua minguante, ela vai acontecer em Aquário, mas na segunda-feira a gente ainda não tem a Lua minguante. Na segunda-feira a gente tem só a Lua já em Aquário, trazendo aí pra gente um conforto, uma sensação de traquejo, uma facilidade para a gente transitar entre os grupos, uma capacidade social muito grande. Entretanto, também vem muito uma necessidade muito grande de se posicionar. Porque, às vezes, a gente está dentro de um grupo, a gente concorda com as coisas não querendo concordar. A gente se cala para poder manter a paz, a tranquilidade, mas o quanto isso fere quem você é. Então, talvez a gente perceba esses desconfortos a partir dos grandes grupos, né? Como que eu estou me relacionando dentro dos grupos, o quanto isso
me coloca num lugar onde eu ganho coragem ou eu perco força de ação. Então, segunda-feira vai estar aí ainda com o último dia de lua cheia, né? O resquício ali. Esteja atento como você se sente dentro de um grupo conhecido, um grupo desconhecido, porque existem dinâmicas ocultas acontecendo muitas vezes, né? Aquela sensação que vem muitas vezes de, nossa, esse pessoal está muito melhor do que eu. Ou então, nossa, eu sei muito mais que essa galera. O que isso revela sobre você? O que esses sentimentos revelam sobre você, certo? Na terça-feira, dia 20, gente, nós temos bem cedinho, às 8h58, nem tão cedinho assim, né? Quase 9 horas, a lua minguante em Aquário, no 29º grau de Aquário, o último grau de Aquário. Então, vocês imaginem, a lua minguante, daí a lua já pula para o próximo signo, que é Peixes. A gente tem a lua minguante encerrando essa alunação taurina, né? O início do fim, a gente tem 7 dias de lua minguante, pedindo aí para a gente recolhimento, pedindo para a gente assimilação, compreensão de tudo aquilo que a gente viu na lua cheia. Na lua cheia a gente ganha essa percepção e na lua minguante, a gente se apropria desse conhecimento. Então, é um período em que a gente pode se sentir com menos energia, com menos bateria social, com uma vontade de pensar, de refletir, de falar sobre temas, sobre essas questões taurinas também, né, com relação à matéria, com relação ao nosso dinheiro, ao nosso corpo, à nossa autoestima, à nossa percepção de valor, o nosso preço, né? Quem presta serviço sabe muitas vezes o quanto é difícil colocar um preço sobre o seu serviço. Pensa sobre a transformação que você gera na vida das pessoas. Então, é muito sobre isso. Refletir sobre esses temas vai trazer para você aí um lugar de realmente conseguir se apropriar desse aprendizado. E Aquário, ele é um signo que vai falar do coletivo, é um signo que vai falar do social, nosso papel social. E observa o quanto, às vezes, a gente gasta o nosso tempo, o nosso dinheiro defendendo causas que não são nossas, discutindo assuntos que não vão resolver a nossa vida, e muitas vezes a gente faz isso por fuga. Tu não consegue lidar com a realidade da tua vida, então tu vai olhar para o problema da sociedade, porque esse problema tu vai resolver, entendeu? O problema lá do relacionamento com teu filho, o problema da tua casa estar bagunçada, das tuas coisas não estarem funcionando, deixa para lá. Mas aí tu vai olhar no quê? Vai olhar o que está acontecendo na mídia, então as bets, vai olhar os reborns, vai olhar o pastor lá, mirim, e é isso que tu foca. Isso vira o centro da tua vida. Por quê? Tá fugindo de si mesmo. Entende? Ah, mas Thaís, eu trabalho com isso, eu preciso olhar para isso. Ah, não. Aí beleza. Mas observa, às vezes a gente está contando uma história para a gente e se enganando. Essa alunação, ela é tão forte, eu estava comentando com o pessoal lá do grupo do Lunatics, essa alunação ela é tão forte porque ela pega um eixo muito poderoso que é touro e depois escorpião. Porque a lua cheia é em escorpião. E escorpião vai falar sobre as nossas sombras, vai falar sobre o nosso inconsciente, vai falar sobre aquilo que a gente reprime. Então, são memórias que são desconfortáveis. E a gente, às vezes, nem lembra. E quando acontece essa lua cheia, a memória volta. E aquilo que estava bem quietinho, aquele monstro que estava dentro do armário, vai para fora. Mas ele vai para fora para você olhar e ver que ele não é tão grande quanto ele parece. E que esse bendito desse monstro, que muitas vezes está regendo o seu comportamento, que está te magoando, que está te machucando, está te deixando num estado de miséria. E miséria material, nós estamos falando. Quantas e quantas vezes a gente não compra por impulso, a gente não come por impulso, tentando tapar um vazio que é da alma, que não é a roupinha nova que vai solucionar. Mas isso acontece, né? Tanto que o mundo do cosmético, do entretenimento, das próprias apostas está assim, ó, ganhando muito dinheiro. Porque a gente está cada vez mais doente e cada vez a gente vai se anestesiando
E não é fácil olhar para isso. Não é fácil olhar para as nossas misérias, para as nossas feridas emocionais, para as nossas dores. Então, é uma lunação bastante desconfortável. Aí talvez você fale assim, mas eu não estou sentindo esse desconforto. Cara, que coisa boa. Talvez você esteja gerenciando muito bem os seus recursos. Talvez você esteja num momento que a tua autoestima está muito legal. Então, assim, aproveita para construir, para ser produtivo, para focar a tua energia em construir, em servir, em se cuidar também, em se nutrir, e criar e construir coisas materiais. Né? Então, esse é o movimento. Nessa mesma terça-feira, dia 20, gente, nós temos o Sol entrando em Gêmeos. Então, lá pelas 18h25. Então, no início do dia, a gente tem esse fechamento dessa lunação, né? O início do fechamento. E depois o Sol já entra em Gêmeos. Gêmeos já é um signo que vai trazer para a gente muito mais uma jovialidade, muito mais uma leveza, né? Gêmeos é um signo de ar, um signo mutável, então traz aí para a gente um dinamismo, uma abertura para novas ideias, para novas conexões, para novas pessoas. Então, é muito mais um movimento social, um movimento intelectual. Então, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, diferentes. Então, já é uma outra energia, uma energia muito mais dinâmica, muito mais viva, assim, muito mais leve, sabe? Mais ativa. Então, a gente sai de um processo ali, de muito recolhimento para talvez começar a ver aquela luz no fim do túnel, sabe? A partir dessas trocas, dessas conversas. E é um momento, então, que os geminianos já vão fazer aniversário. Então, bem bom, porém, período ótimo para fazer a revolução solar, quem for geminiano, né? Muito legal para poder se antenar o que vem, né? Para essa data tão especial. Na quarta-feira, a gente ainda segue com a lua minguante, mas a lua já entra na energia pisciana, trazendo aí para a gente uma conexão espiritual, uma empatia, uma sensação de bem-estar, de plenitude, e trazendo aí para a gente essa conexão espiritual. Então, observa, talvez seja justamente essa nutrição emocional, espiritual, de fazer coisas que te tragam essa conexão com a sua centelha divina, com a religiosidade, com a oração, com a meditação, com a yoga, que vão te trazendo de volta para o centro, vão te trazendo aquela sensação de que, poxa, eu sou capaz de lidar com as adversidades materiais. É só dinheiro, sabe? Então, eu consigo lidar com isso. Ou então, seja algo de saúde, não sei o que você está vivendo agora, mas a conexão espiritual, ela fortalece muito a sensação de que nada acontece por acaso, que o universo é cosmos e não caos, e cosmos significa ordem. Por mais que a gente olhe e veja só caos, por mais que a gente olhe, a gente veja só bagunça, existe por trás disso uma ordem, existe por trás disso uma inteligência que sabe que esse caos, ele é temporário e ele é necessário para o estabelecimento de uma nova ordem. Quando eu sei que tudo que acontece na minha vida é para a minha evolução, está a serviço da minha evolução, eu consigo passar pelas adversidades de uma forma mais tranquila. Eu falo tranquila, sim, porque na verdade é com o ânimo de que aquilo não vai durar para sempre, com o ânimo de que tem um aprendizado para mim ali e de que eu vou sair desse lugar maior. Certo? Maior como ser humano, mais robusto. Na quinta-feira, dia 22, nós temos esse Sol em Gêmeos já fazendo um sextil com Netuno, que está em Áries, ele entrou há pouco tempo em Áries, vai ficar lá bastante tempo. Então, trazendo aí para a gente novamente esse período, esse momento de conexão espiritual, com a empatia, de trazer aí para a gente essa mente mais voltada para essa sensação de completude. Vênus faz um trígono com Marte, Vênus já está em Áries, fazendo um trígono com Marte em Leão, signos de fogo, trazendo aí para a gente ânimo, disposição, uma capacidade de se posicionar melhor, de ter clareza do que eu posso oferecer, de quem sou eu, o que eu quero ir em busca, quais são as decisões que eu preciso tomar, quais são os próximos passos. Então, é uma energia de bastante empolgação, de bastante envolvimento, de bastante ação, né? Então,
é talvez um dia que a gente esteja mais disposta a fazer movimentos em direção a ir em busca do que a gente realmente quer, de quem a gente realmente é, para onde nós estamos indo, né? E então pode ser um dia muito bom para a gente socializar com as pessoas, para a gente se divertir, para a gente fazer conexões novas. Então aproveita, né? Gêmeos também é um signo de muita comunicação e o Sol está em Vênus, né? Gêmeos, o Sol está em Gêmeos, trazendo aí para a gente essa comunicação, essa vontade de troca, de interação, de abertura para novas possibilidades, né? Então, quem sabe, se você está solteira, pode ser um dia que você conhece alguém diferente. Então, né, esteja observador. Na sexta-feira, dia 23, nós temos Mercúrio em Touro, fazendo um sextil com o nó do norte em Peixes. Mercúrio aí, planeta da comunicação, em Touro, já como a gente já comentou, trazendo aí uma mente mais pragmática, mais ponderada, mais pé no chão, né? Então, uma comunicação um pouco mais seca, mas muito objetiva, sem muito mimimi. E fazendo um sextil com o nó do norte, vai trazer muito esse lugar de, o que eu quero? Ah, eu quero isso. Tá, mas os meus pensamentos, a minha comunicação, as minhas ações, o meu ambiente está me favorecendo aí para esse lugar ou não? Se não, o que eu preciso fazer? Com quem eu preciso falar? Com quem eu preciso falar? Quem é o dono dessa coisa? O que eu preciso falar com essa pessoa? Porque eu quero me comunicar, eu quero fazer uma conexão aqui diferente para poder ir para um lugar onde eu quero. Entende? Então, com quem eu posso me associar? Com o que eu preciso saber? O que eu preciso saber para poder estar nesse lugar onde eu quero estar? Quais são as habilidades? Qual é o ambiente adequado para isso? Né? Que estimula esse lugar. No sábado, dia 24, nós temos esse mesmo Mercúrio, né, que também continua em Touro, fazendo aí uma conjunção com Urano. Essa é uma conjunção que vai trazer aí para a gente, talvez, uma movimentação mental muito grande, porque Urano também tem uma relação com o nosso intelecto, né, com a nossa mente, com a inovação tecnológica, e aí, de novo, a gente precisa se atentar ao quanto de coisas e de informações a gente consome. Hoje elas estão na nossa palma da mão, mas parece que o tempo inteiro a gente só vai colecionando posts salváveis, a gente só vai colecionando informações, a gente não faz nada com isso. E isso vai gerando uma sensação de frustração muito grande, muito desconfortável. Então, esteja observador. Também um dia muito propício para a gente romper com certos padrões mentais que nos colocam numa sensação de escassez, de incapacidade. Então, é um dia muito bom para você começar a pensar como seria você sem as suas dores, né? E nesse mesmo dia a gente tem o Sol em Gêmeos fazendo um trígono com Plutão em Aquário. Plutão está retrógrado, mas trazendo aí para a gente mais uma luz sobre as nossas sombras, sobre aquilo que a gente precisa transformar, qual é o nosso discurso que está nos deixando preso naquilo que a gente não quer mais viver. Então, é um bom dia para a gente poder se transformar, para a gente poder pensar naquilo que a gente quer entregar para o mundo, quem a gente quer ser, como a gente quer se comportar, e qual é a estrutura por trás dessa vida que a gente quer viver, qual a estrutura mental, como uma pessoa que vive aquilo que a gente quer viver, pensa, age, sente, como você gostaria, se você tivesse essa situação de estar. E durante essa trajetória entre quem você é agora e essa pessoa que você quer ser, como é que ela vai ser? Tu vai fazer isso no esforço, na sensação de insatisfação o tempo todo, estourando todos os seus limites, né, de saúde, de sanidade? Como é que você vai fazer essa caminhada? Isso depende de você. Certo, pessoal? Essa é uma semana de introspecção, de fechamento, de incorporar algumas ações na nossa vida, no sentido de que eu vi várias coisas na lua cheia e agora eu começo a depurar tudo isso que eu vi, para que isso possa se transformar em novas ações lá na lua nova. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios, dos nossos encontros semanais, e vejo vocês na semana que vem. Um beijo grande, até semana que vem.